Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Estamos chegando ao vivo com o nosso Visão Geral. Visão Geral de segunda a sexta às 14h pela Rede Família de Televisão. Sempre com assuntos de interesse geral. A vida é como uma estrada desconhecida em que a gente viaja sem destino certo, sujeito a acidentes, sem saber onde e quando essa viagem termina. Pois é. E a gente escolheu essa mensagem porque hoje a nossa entrevista tem tudo a ver com trânsito, tudo a ver com viagem e é muito importante que nós tenhamos todo cuidado. Vou conversar aqui com o Dr. Bruno Pereira, cirurgião do trauma. Nós vamos falar, claro, né, sobre acidentes, sobre todas essas coisas que envolvem essa profissão desse jovem médico. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo, muito prazer, viu? Tudo bem, Alberto? Prazer enorme estar aqui, um programa de alcance tão grande como o seu e um exercício de cidadania. Sem dúvida. Sem dúvida, pois é. Doutor Bruno, com esse sotaque, nasceu no Rio. Sou carioca. Perfeito. Torce para quem lá no Rio de Janeiro? Nós somos do Fluminense. Fluminense. Você sabe que eu uma briga em casa. É Fluminense e Flamengo. Né? O mais glamouroso clássico do futebol do Brasil. Fla-Flu, exatamente. Não é hoje o melhor, assim, né? De qualidade e tal, de técnica, mas já foi e pode voltar a ser. Mas em termos de glamour, não tem como o Fla-Flu. No Maracanã, claro, né? O Bruno, nós vamos conversar muito aqui, mas antes deixa eu falar um pouquinho de você. Cirurgião do trauma, professor, doutor do Departamento de Cirurgia da Unicamp, presidente da Sociedade Mundial do Compartimento Abdominal. O que é? É W-Sax que fala? É W-Sax. A W-Sax é uma sociedade mundial de origem bélgica, de origem na Bélgica, né? Belga. Legal. E estuda o abdômen exclusivamente. Muito bem. E as suas funções. Diretor do capítulo São Paulo da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado. Coordenador do Centro de Trauma do Hospital Madre Teodora de Campinas. E é CEO do Grupo Surgical. Correto. Quanta coisa. Você está com quantos anos? 80 já para ter tudo isso? Metade disso. Metade disso, então tá bom. Bom, nós estamos na campanha aqui do Maio Amarelo, tá certo? Campanha do Maio Amarelo. Foi uma campanha, assim, você que pode responder pra gente, assim, porque viveu e está vivendo em loco. Foi uma campanha que atingiu os objetivos, diminuíram os acidentes, os traumas e tal, como é que foi? Sem dúvida, Alberto. O Maio Amarelo, ele é uma campanha desenvolvida pelo Observatório Viário Nacional e obteve apoio hoje já mundial. Sim. Então, existem diversos países que apoiam o Maio Amarelo e que fazem o Maio Amarelo como uma lembrança de que trauma é prevenível e que se você previne, obviamente, ele não acontece. Então, dentro da campanha, não foi acidente. Exatamente. Então, esse é o jargão, né? Quer dizer, você é responsável pelas suas decisões, Alberto. E são as decisões que te levam a mudar o seu destino ou não. Dependendo da sua decisão, hoje o seu futuro pode ser diferente amanhã. Então, quer dizer, se você tem hoje tomada de decisão, dirigindo o carro e bebe, se você sofreu um acidente, a responsabilidade é sua. Se você atropela alguém porque você está em excesso de velocidade, a decisão foi sua em acelerar e extrapolar o limite de velocidade daquela região ou do seu carro, etc. Desde o dia 19 de abril, nós estamos vivendo com uma rigorosidade maior no que tange às infrações de trânsito por conta da bebida alcoólica. Isso mudou alguma coisa, o comportamento? Vocês perceberam que diminuiu o número de vítimas? Como é que foi? A gente percebe que diminuiu, mas também ainda acontece. Então, ele não está totalmente... Nós não estamos totalmente livres de pessoas que ingerem álcool e dirigem. Mas a gente tem um outro problema hoje também, que não é só o álcool, é você dirigir e falar no celular, ou teclar mensagens, ou olhar o Facebook ou o Instagram o tempo todo. Então, hoje as pessoas se distraem no trânsito com frequência por causa do celular. O que é pior, doutor? Eu acho que os dois são terríveis, né? Porque enquanto você bebe e você perde a sua capacidade reflexa de reação,
quando você dirige o celular, você também está todo... Você dirige e tecla o celular, você está totalmente distraído, você não presta atenção no trânsito. Se alguém freia repentinamente, você colide na traseira, alguém atravessa na sua frente, uma moto, um pedestre, você atropela o pedestre. Sem dúvida. Então, volante é para estar com atenção. E qualquer coisa que interfira na sua atenção vai trazer acidente, sem dúvida. Bom, pior, eu pensei que você fosse responder, pior é estar alcoolizado vendo o celular. Né? Aí não tem como, né? Não tem saída. Tem que ter a carta caçada. Pois é, mas você sabe que, infelizmente, essa prática do celular, porque é o seguinte, a bebida, para você ingerir o álcool, você normalmente para num bar, alguma coisa, numa festa, vai a uma festa. Não sei se há uma razão, mas há uma oportunidade. Você, sei lá, tem gente que leva até latinha no carro, uma vergonha, né? Mas enfim. Agora o celular não, ele está na mão de todo mundo. Então eu acho que o celular traz mais consequências, né? Os acidentes são muito mais causados por razão do celular do que propriamente da bebida, porque tem muito mais. Sem dúvida, estão se tornando cada vez mais frequentes esse tipo de acidente. Exatamente. E esse é um ponto forte da campanha do Maio Amarelo. Porque também não foi acidente. Se o cara tá lá com o celular, teclando, sei lá, eu até falo que às vezes não vamos estranhar se amanhã aparecer alguma empresa especializada em uma autoescola ensinar a dirigir com uma das mãos só, porque a outra já é do celular. Você vê? Mas eu te cortei, você ia falar o quê? Não, eu ia te dizer, Alberto, que tudo é questão de escolha. Eu acho que a palavra de escolha no Maio Amarelo, ela tem que estar presente. Porque tudo é baseado na sua escolha. É você que escolhe dirigir além do limite. É você que escolhe dirigir alcoolizado. É você que escolhe falar no telefone, teclar ao telefone e dirigir. Você tem opção. E são as escolhas que te levam a decisões erradas, se essas escolhas são erradas. Se não me engano, na campanha até a gente ouvia essa frase, você tinha opção, você teve opção, alguma coisa assim. Exato, correto. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, não faz parte aqui, nós vamos aqui falar dos traumas e tal, mas já que nós entramos nesse assunto, eu acredito que seja pertinente. Qual que é o tempo que um copo de cerveja, por exemplo, qual que é o tempo necessário para que ele saia totalmente do corpo e não venha trazer nenhuma interferência se a pessoa for dirigir alguma coisa assim? Então, Alberto, isso depende do peso da pessoa e da estatura da pessoa. Então, se você é mais obeso, você tomando cerveja, o efeito da cerveja ele é diminuído, porque ele é diluído nesse tamanho de corpo. E, obviamente, se você ingere água junto, você elimina mais rápido e não sofre tanto o efeito do álcool. Diferente de uma pessoa de 60 quilos tomar 2 copos de cerveja e não tem o hábito de tomar cerveja, por exemplo. Então, ela vai ter essa absorção desse álcool mais rápido e elimina mais lentamente. Mas vamos lá, por exemplo, mesmo essa pessoa obesa que tome um copo de cerveja apenas e que esteja habituada a tomar e que tome com água também, porque, segundo a lei, tolerância zero, tá certo? A lei seca. Esse um copo de cerveja que ela tomou, ao soprar o bafômetro, vai aparecer e ela vai ser penalizada por isso. Certamente que sim. Certamente que sim. Então é o seguinte, não pode se tomar absolutamente nada. Exato. Nada. É difícil, porque as pessoas às vezes saem para um jantar, você vai com a sua esposa, você vai com, enfim, você vai receber um prêmio, alguma coisa, tem um coquetel, enfim, a gente tem que ter consciência. Vai de táxi. Vai de táxi. Vai de Uber e tal. O transporte que você escolheu, mas não dirija. Não dirija, tá certo? Não dirija. Dá uma dica aí para os grandes restaurantes, por exemplo. Ter ali à disposição, né? Talvez até motoristas para levar e tal. Enfim, sei lá, cada um vai procurar o seu caminho, mas o fato é que é fácil a gente falar, eu digo isso, sabe, doutor? É fácil a gente falar que, mas era um copo, só um copo, sei o quê. Isso. Se você não teve nenhum parente vítima de trânsito, vítima de um acidente ocasionado por pessoa que estava sob o domínio do álcool ou sob o efeito do álcool, é fácil falar. Agora, para essas pessoas que passaram, que sofreram, é realmente muito triste. E não adianta, nada vale a vida vale tudo, tá certo? Exato, correto. Muito bem. Doutor, vamos lá. O doutor fez especialização nos Estados Unidos, como é que foi? Exatamente. Uma das grandes, eu acho que atividades acadêmicas que mudaram a minha vida foi esse período que eu passei fora de 3 anos lá em Miami. E lá a gente aprendeu muito, não só a medicina que se faz lá, mas também a cultura que se tem lá.
E essa foi uma grande diferença entre nós brasileiros e os americanos, por exemplo. Culturalmente, nós somos bem diferentes. Nós brasileiros, nós temos a tendência de, por exemplo, dar o nosso jeitinho, não respeitar muito aquele limite de velocidade, por exemplo, no trânsito, já que a gente está falando de trânsito, não jogar o papel na rua e etc. Então, isso, eu acho que a cultura é o que mais me impactou nesse período que eu estive fora. Essa cultura diferente. Por outro lado, na parte médica, a gente pôde observar como que é um centro de trauma, como é que funciona a medicina, uma medicina de alta qualidade, o que se faz para tratar da forma mais adequada um paciente vítima de trauma, por exemplo, um atropelado, um acidentado, ou de violência interpessoal, facada, tiros e etc. Então isso foi um grande ponto assim que me fez crescer bastante. Muito bom. Deixa eu dizer aqui que nós temos, eu perdi o número aqui, sabe essa modernidade aqui, doutor, de tecnologia, que você bate o dedo, só bateu o dedo já perde tudo, agora bateu o dedo, voltou tudo. Deixa eu te falar um número aqui, ó, em 2015, o Brasil registrou 152.136 mortes por traumas, causas externas. Desse total, 39.543 foram causadas por ocorrência de trânsito. Acidentes de trânsito no Brasil é uma das maiores causas mortes do país. Correto. Se eu for dizer para você, Alberto, no mundo é a terceira. É a terceira? É a terceira. No Brasil, a gente já tem dúvida se as causas externas talvez já estejam atingindo a sua segunda maior causa de morte. Sem dúvida é a primeira causa de morte em idade reprodutiva e idade produtiva. De 15 a 29 anos? Exatamente. Então, adolescentes e adultos jovens são os que mais sofrem com trauma. O que é trauma, doutor? Trauma é uma injúria física. Então, quando a gente fala de trauma, física? Quando a gente fala de trauma, a gente fala de lesão. Então, você se machucou, é trauma. Quebrou um osso, é trauma. Você está cortado, saiu sangue, é trauma. Bateu com a cabeça, é trauma. Então, você se envolveu em acidente, acidente é trauma. Queimadura é trauma. Então, quando a gente fala de trauma, é acidente com lesão. Então, você sofreu alguma injúria física, você tem trauma. Não confundir com o traumatismo psicológico. Derivado, por exemplo, de uma emocional, de uma experiência ruim, como, por exemplo... Bem traumatizado com uma determinada situação, não tem nada a ver. Esse trauma é um trauma psicológico. Não é a injúria física, não é o trauma que a gente está falando. Hoje não é o trauma que o Maio Amarelo está em campanha para prevenir. Que a gente previne é trauma físico, é lesão. Perfeito. Tem uma linguagem no jornalismo que quem sou eu? Não sou professor, mas eu acho estranho. Às vezes você ouve uma notícia, e eu estou dando esse exemplo para te perguntar na sequência como é que vocês veem isso. Às vezes estamos ouvindo uma notícia e alguém fala, olha, deu um acidente na rodovia tal, não sei o quê, não houve vítimas. Um acidente sem vítima, quer dizer, o carro então estava andando sozinho, ninguém estava, porque para mim, vítima sempre tem. Não pode ser vítima fatal, ou vítima com ferimentos leves, ou vítima sem ferimentos. Mas vítima sempre tem. Para vocês, quando, olha, teve um acidente, quando fala para vítima, com vítimas, vocês já imaginam o pior, ou com vítima pode ser uma vítima que não tenha ferimentos e tal? Como é que vocês absorvem isso? Para o médico, a gente interpreta vítima como sendo alguém que se machucou. Não importa a gravidade. Então, não importa a gravidade. Então, tem vítima. Aí sim nós vamos estratificar em vítimas leves, moderadas. Se ninguém se machucou, não tem vítima? Para nós, não tem vítima. Gozado, são vítimas do trânsito. São vítimas do trânsito. Bom, mas não são vítimas com lesão. Muito bem. Então vamos lá. Pesquisas mostram que a cada 12 minutos... Já morreu uma pessoa aqui, desde que nós começamos o programa. Lamentável. A cada 12 minutos morre uma pessoa em acidente de trânsito no Brasil. É um número absurdo, né? Um número absurdo, um número grande. As pessoas morrem de acidentes, morrem de violência interpessoal. Esse é um dos motivos do Maio Amarelo existir. Porque mata mais do que determinadas doenças. O trauma perde para a doença crônico-degenerativa, o infarto, por exemplo. O diabetes, por exemplo, que eventualmente ao longo da vida pode fazer você perder a acuidade visual, pode fazer com que a vascularização do seu dedo do pé não seja tão boa, ele necrose, tenha que amputar. Eventualmente um indivíduo que vai morrer de doença do coração, cardiovascular especificamente, a gente ainda perde para isso. Mas trauma
está crescendo cada vez mais. Existem estudos que eventualmente mostram que pode ultrapassar as doenças crônico-degenerativas. E dentro desse universo de traumas, qual é a classificação? É acidente com carro, acidente com moto, acidente com avião, sei lá, lesões interpessoais? O que você me diz? Quando a gente fala de trauma, a gente está especificamente dividindo entre trauma contuso e penetrante no parâmetro médico, né? Então, quais são os traumas contusos? Os traumas contusos são aqueles que o indivíduo bate de carro, o indivíduo sofre um atropelamento, o indivíduo sofre uma queda. Esses são traumas que ele bateu, sofreu uma fratura, sofreu alguma consequência daquela contusão, daquele impacto. Batida e tal, daquele impacto. Consequência. Enquanto que o trauma penetrante não. O trauma penetrante, ele é algo perfurante. Então, é um projétil de arma de fogo, é uma facada, é um corpo estranho, é um empalamento, por exemplo. Então, esses são os traumas penetrantes. Pra gente, o que muda na nossa conduta, quando chega no hospital, é saber se é contuso ou penetrante. Isso vai direcionar o nosso tratamento. E o que é que traz mais mortalidade? Os traumatismos penetrantes são graves, mas eles são mais dependentes de onde a ferida penetrante. Então, por exemplo, um tiro na cabeça, obviamente, é muito mais mortal do que, eventualmente, um acidente de carro que não tenha um traumatismo crânioencefálico, por exemplo. Então, tudo vai depender da energia envolvida e de onde foi a lesão. Enquanto que o trauma penetrante ele é mais direcionado a uma topografia do corpo, por exemplo, o trauma contuso não. O trauma contuso ele pode ter vários vetores que podem atingir o tórax, a cabeça, o abdômen, a pelve, as pernas, os membros inferiores ou superiores. Doutor, vamos falar agora, entrar numa área gozado que é o seguinte, né? Eu costumo dizer que algumas profissões elas são extremamente fascinantes. A profissão de médico é muito fascinante, que você deve dar de consulta de graça para todo mundo. Agora que você te apresenta como médico, fala, doutor, tem uma dorzinha aqui, assim, é uma coisa assim normal, né? Há outras profissões também maravilhosas, como por exemplo a aviação, eu adoro, o piloto adora conversar, essa coisa toda. Tem um irmão piloto. Eu sou piloto. Olha que piloto. Então, muito legal, muito legal. Mas então, vamos lá. Você quando voltou dos Estados Unidos, qual foi você criou aí um grupo de médicos para dar atendimento a trauma? Como é que foi isso? Nós voltamos com a ideia de que nós precisávamos de alguma forma solidificar o sistema privado de atendimento à urgência e emergência cirúrgica. Isso lá fora já se fazia muito bem, mas aqui ainda era muito incipiente, ainda era muito inicial. O sistema, um sistema ainda um pouco precário, um pouco lento, e aí isso incomodava um pouco. Então nós nos associamos a ex-residentes nossos que tinham o interesse de atuar na área de urgência, emergência e trauma e fundamos esse grupo. E esse grupo hoje atende nos hospitais da região e nós temos um controle de qualidade interno muito forte. Nós temos números de tudo que a gente faz, complicação, cirurgias, etc. Então nós temos um registro de tudo que a gente consegue fazer e a cada ano a gente consegue aprimorar um pouco mais. Esse ano recebemos o ISO 9001 de qualidade, recebemos um outro selo de gestão chamado Lean Six Sigma. Então, cada ano a gente está aprimorando um pouco mais, sempre baseado naquele conceito internacional que a gente aprendeu fora. Tá certo, tá certo. Doutor, pela experiência, medicina não é uma ciência exata, né? Não é, definitivamente. E você se surpreende muito às vezes, né? Certamente. Tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. Mas o tempo de que vocês trabalham, hoje, logo que o paciente chega da forma que chega, é possível já se fazer um diagnóstico de continuidade de vida ou não? Alberto, nós certamente conseguimos interpretar se é um doente muito grave ou não. Hoje, as salas de emergência estão cada vez mais modernas, com equipamentos e formas de propedêutica, forma de avaliação do doente muito mais eficazes e acurazes. Por exemplo, ultrassom na sala de emergência, hoje a gente consegue fazer, ali o paciente chega e já faz ultrassom. Nós temos formas de manter o paciente respirando, que é uma forma muito mais positiva para o doente, que traz mais prognóstico para o doente. Então,
sim, a gente consegue interpretar. Agora, na sala de emergência, dizer exatamente se está com um bom prognóstico de vida ou não, é um pouco mais complicado. Exceto lesões muito graves, como perda de massa cefálica, etc., ou a responsabilidade do sistema nervoso central. Então, esse tipo de lesão a gente acaba entendendo. Mesmo assim, nós mantemos a vida, porque eventualmente essa vítima de trauma pode ser um doador de órgão, por exemplo. E isso ajuda outras pessoas também. A doação de órgãos é benéfica para a nossa comunidade, para a nossa população. Então é interessante que, se você ainda não tem determinado entre seus familiares ou escrito em algum lugar no seu documento que você é doador, pense nisso. Deixa anotado em algum lugar. A gente nunca sabe o dia de amanhã e você pode ajudar alguém em algum momento. Você sabe que eu ia sugerir, certa feita, a um deputado federal que entrasse com um projeto na Câmara que quem não quisesse ser doador deveria deixar por escrito. Não deixou por escrito, automaticamente é um doador em potencial. Porque é o seguinte, eu acho que é o caminho. Eu acho que é o caminho, mas enfim, temos que respeitar conceitos religiosos e tantas outras coisas, tá certo? Perfeito. Vamos pensar aqui no dia a dia, né? Ou na noite. Noite é muito maior do que dia. É assim mesmo que funciona? Muito mais gente à noite do que de dia no hospital, não? Não. Eu acho que se não for meia-meia, se for um centro de trauma, por exemplo, com muito movimento, por exemplo, no HC da Unicamp tem muito movimento. Mas mesmo assim nós vemos mais doentes chegando de dia do que à noite. Mas à noite tem toda a estrutura normal. À noite tem toda a estrutura para receber. O hospital funciona igual, seja de dia ou de noite. A diferença é o número de doentes que chegam. Né? Tá. Então, à noite, alivia um pouquinho esse volume de pacientes. Tá. Dentro dos acidentes que nós falamos há pouco aqui, acidente de moto, acidente de carro, até porque sempre se fala que o para-choque da moto é o joelho do condutor e tal, aquela coisa toda, é mais comum receber paciente vítima de acidente de moto do que de carro? Eu poderia dizer que os acidentes com veículos automotores são a maior incidência de acidentes, sem dúvida. Nós temos visto muita moto, porque a frota de motocicleta tem aumentado cada vez mais. Então, as pessoas circulam muito mais de moto hoje do que circulavam no passado. Tá. Então, sim. Mas eu acho que se nós fôssemos dizer, vocês têm visto mais motociclistas? Eu acho que sim, a gente tem visto acidentes com motocicleta com uma certa frequência. São mais graves, sem dúvida, trazem lesões mais graves do que os acidentes de carro. Mas, proporcionalmente, a frota de veículos 4 rodas é maior do que de 2 rodas. Com certeza. Então, isso equilibra essa proporção. Exatamente. Tá. Doutor, te falar uma coisa que sempre me surgiu assim com uma curiosidade muito grande. Primeiro eu preciso confirmar, fazendo uma pergunta aqui. O cérebro, ele não pode ficar muito tempo sem oxigênio, né? Correto. Mas é coisa de minutos. De minutos. Minutos. Então, o cérebro, acima de 6 minutos de hipóxia... 6 minutos. 6 minutos de hipóxia é lesão cerebral irreversível. Irreversível. Cérebro com 4 minutos, em média, em hipóxia, você tem lesão neuronal reversível. O neurônio, ele não é uma célula que regenera, igual a célula da pele, por exemplo. Ele é uma célula que, se morreu. Então, você ter lesão neuronal é um problema grave, porque isso nunca mais se recupera. Tá. Então, lesão neuronal acima de 6 minutos de hipóxia, ou seja, de falta de oxigênio, é lesão cerebral irreversível. Tá. E às vezes a gente ouve, os paramédicos tentaram reanimá-lo por 30 minutos, por exemplo. Mas se conseguisse reanimar, o cérebro já não ficou 30 minutos sem oxigênio? Então, excelente pergunta, Alberto, porque quando o indivíduo ele é reanimado, ele está em manobra de ressuscitação cardiopulmonar. Então, você aplica para um coração parado uma força externa, ou dentro do centro cirúrgico interno, você abre o tórax e massageia o coração, e o coração está batendo, mesmo que seja com o impulso que você provoca. Tá. Então, nesse caso, você está bombeando sangue para o cérebro e levando oxigênio para o cérebro também. Então, você não está em hipóxia. Entendi. Você tem sangue circulando no cérebro, levado pelo tubo que você está entubado lá, ou ventilação, mas você está passando oxigênio. O seu sangue está carregando oxigênio. Diferente, você está com o coração parado e ninguém fazendo nada. Foi isso que me incomodou muito com aquele caso que aconteceu há não muito tempo atrás com o menino Lucas.
Aliás, que virou lei aqui, né? Graças ao trabalho da Alessandra, da mãe, aqui, né? Da Alessandra, o Jorge da farmácia, vereador em Campinas, esteve aqui comigo, falou, é lei, e a coisa está se expandindo e está passando pelos limites do país. E tem que se espalhar. Parabéns para a Alessandra, com a força que ela conseguiu obter e passar por um processo como esse, que obviamente nenhuma mãe quer, e conseguiu o que conseguiu. Parabéns publicamente para ela, porque nós precisamos de gente como ela, que encontra força em um momento de dificuldade para mudar conceitos na nossa sociedade. Esse menino, se tivesse alguém do lado, será, com capacidade, com treinamento, será que não conseguiria reverter um quadro como esse? Isso me indignou de uma forma que na escola onde meu filho estuda, nós vamos amanhã fazer um curso de primeiros socorros e ressuscitação cardiopulmonar para alunos da escola. Porque não basta só você, professor de educação física, português, inglês, seja lá o que for, ter treinamento, porque eventualmente você está longe. Sem dúvida. E não consegue chegar a tempo. Se você demora mais do que 6 minutos, a lesão cerebral é irreversível. E o que faz? A criança morre. Então todo mundo deveria saber. Todo mundo deveria saber. Isso nas escolas americanas já está acontecendo. Todo mundo recebe treinamento. Amanhã faremos o treinamento nessa escola com 20 manequins, um por criança, que são 20 alunos que vão receber esse treinamento dentro de uma escola. Certamente isso é um bem para a comunidade. Se todas as escolas públicas ou privadas adotassem essa medida, talvez o nosso menino Lucas não tivesse sofrido o que sofreu. Agora, doutor Bruno, quando saber que eu tenho que fazer essa ressuscitação, não sei se é o termo certo, ou essa massagem cardíaca, porque a olho nu eu consigo perceber o que aconteceu. De repente eu vejo uma pessoa desmaiada, mas será que eu tenho que fazer alguma coisa? Como é que eu vou perceber? Excelente, Roberto. A primeira coisa que você precisa fazer é chamar. Chama a pessoa. Bom, dica, já que vamos falar em educação de primeiros socorros, né? Tá. Então, primeira dica, viu alguém? Chama ajuda. Chama ajuda, pede para alguém ligar pro corpo de bombeiro, para a polícia, pro SAMU, pede ajuda, liga 193, liga 192, liga 190, mas liga para alguém. Depois aproxima. Essa é a primeira coisa. Primeira coisa. Tá, chama você ajuda. Não sabe o que está acontecendo, né? Você viu um acidente de trânsito, chama alguém, chama ajuda qualificada. Se aproxima da vítima, chama, senhor, ele responde? Não, ele não responde. Aí você precisa ter um pouco mais de treinamento, nesse caso um treinamento de primeiro socorro já é o suficiente, para checar o pulso. Checa pulso. Ele tem pulso? Não, ele não tem pulso. Ele respira? Não, ele não respira. Se você tem... Desculpa, é possível respirar e não ter pulso? Não é possível. Não é possível. Respirou, ele parou de respirar, para a circulação logo a seguir. Então, eventualmente ele está sufocado. Tem um corpo estranho, como aconteceu com o menino Lucas. Ele pode ter pulso? Pode. Porque a obstrução então, da via aérea alta. Sem respiração não há pulso, mas há pulso sem respiração. Exatamente. Por exemplo, você tem uma obstrução por causa de um corpo estranho. Como foi o Lucas que engasgou? Exatamente. Ele sufoca, não consegue respirar, mas ele ainda tem pulso. Inclusive, ele ainda está consciente por um período. E depois ele começa a fazer hipóxia, perde a consciência e há colapso cardiovascular nesse momento. Então, para você recuperar um doente, primeira coisa, você precisa respirar. E se você tem qualificação, aí você pode fazer as medidas de reanimação. Ventilação de emergência, reanimação cardiopulmonar. De emergência é boca a boca? Boca a boca, se você se sente seguro e confortável para isso. Por exemplo, o seu pai, é um parente seu, você sabe que não tem doença. Não se sinta obrigado a fazer em quem você não conhece. Isso que eu quero saber, não é condição sine qua non, não é por causa disso que vai deixar de voltar à vida alguma coisa assim. Inclusive a American Heart Association, que é quem faz mais protocolos e mais guidelines sobre a parada cardiorrespiratória, recomenda que comece com a compressão primeiro, em vez de fazer a ventilação como se fazia no passado. Então, compressão, a pessoa fica deitada de barriga para cima. De barriga para cima. Você comprime com o treinamento adequado, no meio do tórax. É melhor a gente nem dar tantas dicas aqui, porque de repente alguém vai se sentir já apto a fazer. Não, precisa fazer um curso Precisa fazer um curso e se preparar para isso. Bom, aí vai fazendo, até sentir e vai verificando se vai tendo pulso alguma coisa. Você precisa, em determinados ciclos, que como você disse, melhor a gente nem entrar em detalhe para que as pessoas se estimulem a fazer o curso e tenham capacitação adequada. Perfeito. Mas em determinados ciclos, em determinado número de compressões e ventilações, você checa o pulso para saber se essa vítima voltou ou não. Isso não falando de trauma, viu, Alberto?
Isso falando da pessoa que caiu na rua. A gente encontrou uma pessoa na rua. Não é aquele acidentado que foi atropelado, nada disso. Tá. Então, esse é aquele que caiu na rua. O atendimento muda. Para vítima de trauma é de uma forma, e para aquela que caiu, um mal súbito, que você não sabe o que pode ser um infarto, é outro atendimento, é diferente. Bom, eu ia fazer uma pergunta aqui, quanto tempo a gente tem que ficar? A gente tem que ficar até chegar o resgate. Perfeito. Tá? Por isso que é importante você chamar o resgate imediatamente. Uma outra coisa importante também, Alberto, tenha certeza de que se você for ajudar alguém, a cena do local é segura. Por exemplo, se você for ajudar alguém que caiu de moto ou que foi atropelado, e ele está no meio de uma rodovia, por exemplo, não vá lá no meio querer socorrer e esquecer da sua segurança. Perfeito. Tenha plena sanidade que a sua segurança vale mais do que qualquer outra vida. Acima de qualquer coisa. Então tenha certeza que você chamou ajuda, se for um caso de trauma, que a cena está segura para você poder fazer ajudar, ou se você tem qualificação, ajudar mais, de forma mais avançada aquela vítima. E aí sim. Agora, atropelamento, doutor. A pessoa foi atropelada. Em tempo algum, jamais tentar ajudá-la a se levantar. Esse é o ideal. Porque você não sabe quais são as lesões que ela tem. Então ela pode ter uma lesão, por exemplo, uma fratura que está próximo de uma artéria, e aí você quer levantar ou mobilizar o membro desse paciente e faz uma lesão arterial, corta a artéria. Perfeito. Isso pode matar, inclusive, esse indivíduo. Então, às vezes você pensa que está ajudando, na verdade você está piorando. Então, manter o doente deitado é seguro, mas lembre-se que você já deve ter chamado por ajuda e está aguardando a primeira coisa é chamar por ajuda. É 190, 192 ou 193? 193. Bombeiro, que é o bombeiro, SAMU e Polícia Militar. Exatamente. Muito legal. Gente, é o seguinte, conversa super interessante, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, nós voltamos já para continuar conversando aqui com o doutor Bruno Pereira, tá bom? Aguarde instante só. Doutor, aliás, que delícia ouvi-lo, viu? Muito didático, também você é professor, né? Então tem aí a sua didática já bem apurada. Num eventual acidente doméstico em casa, alguém de repente, por alguma razão, caiu, estava com uma faca, a faca entrou no abdômen, alguma coisa assim, não se tira a faca? Não se retira nenhum corpo estranho, Alberto. Nenhum entrou, deixa ali. Entrou, deixa ali, chama o bombeiro. Se é um objeto, por exemplo, a gente já teve casos de pessoas que sofreram queda em obra. E aí o vergalhão entra no abdômen e atravessa para o outro lado. Olha. Então o que precisa fazer? Chama o bombeiro, corta o vergalhão e leva o indivíduo com o vergalhão para que se tire dentro de um ambiente hospitalar. Por quê? Porque se tiver algum órgão vital que esteja tamponado, que esteja obstruído pelo vergalhão, a gente tem a condição de controlar aquilo e salva a vida desse indivíduo. Mesma coisa para a faca. Uma faca no abdômen, por exemplo, na altura do fígado, você não pode tirar essa faca. Deixa lá e os médicos retiram esse objeto estranho, esse corpo estranho, essa faca, esse objeto provocador de trauma dentro do centro cirúrgico. Então, não mexa. E deixa acontece, vou chegar lá, a pessoa chega lá com o negócio atravessado. Acontece. Aliás, o que vocês devem ver é uma coisa, vocês não têm mais receio de nada, né? Nada mais impressiona vocês, né? Olha, sempre existe alguma coisa a mais, Alberto. Alguns anos atrás recebemos lá na Unicamp um indivíduo que estava andando de moto e ele bateu com uma carroça que estava parada. E aquela estrutura onde prende os cavalos entrou no tórax desse indivíduo. E atravessou, ele chegou com esse dormente, esse toco, atravessado, uma lesão gravíssima do tórax. Então são coisas que eu, por exemplo, nunca tinha visto e que acabou aparecendo lá no hospital da Unicamp, uma queda de moto com um objeto desse atravessado. Doutor, dá para fazer um livro de todas essas coisas, hein? Dá sim. Olha com só. Tanta história. E nós aqui, nós brasileiros, nós enquanto Brasil, estamos preparados para tudo isso? A gente tem aqui uma resposta imediata na medida da necessidade quando essas pessoas vão aos hospitais? Alberto, já melhorou muita coisa. Já melhorou muito. No passado era muito difícil. Hoje a gente tem um pré-hospitalar maduro, os profissionais do SAMU são profissionais treinados, bombeiro, grau aqui em São Paulo, são bem treinados, são qualificados,
conseguem fazer um atendimento rápido. Hoje a gente tem aeronaves de asa rotatória, helicópteros que levam até o hospital, chegam no hospital, existe condição em hospital que são preparados para isso. Então, sim, nós temos condição de receber, podemos melhorar, é claro, mas hoje já foi muito melhor do que antes. E mais do que isso, antes de pensar em atender o trauma, vamos pensar em prevenir o trauma. Isso. Vamos pensar em ter cultura de não deixar o trauma acontecer, de não deixar o seu filho chegar muito perto de uma fogueira, por exemplo, de festa junina. Estamos aí quase próximo de festa junina, né? Então, cuidado com fogueira, cuidado com queda, cuidado com eletricidade. Queimadura é trauma também, né? Queimadura é trauma também. Bom falar nisso, a sociedade nossa lá, a SBAIT, Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado. Nós temos guidelines que são guias para leigos acessarem o site e saberem como... Tá o site já no rodapé do vídeo aí, sbait.org.br. Tá lá, isso mesmo. E lá é tudo explicadinho. Guideline, configura, fácil de entender para qualquer pessoa, Roberto. É só você olhar e entender como você faz para prevenir queda de idoso, o que você pode fazer em casa para prevenir a queda do seu pai idoso, sua mãe idosa, tapete, mesa, corrimão, como fazer, quando fazer, tem tudo explicadinho lá, para queimadura, prevenção de queimadura, muito legal, vale a pena o acesso. Olha, vale mesmo, porque eu falo para todo mundo que, por exemplo, banheiro, não é só para idoso não. Eu acho que todo banheiro tem que ter aquele suporte ali para você ficar segurando numa necessidade, num escorregão qualquer, você está ali segurando, porque jovem escorrega também, claro. Só que, claro, a consequência para o idoso é muito maior, né? O idoso, normalmente, quando ele vai ao hospital, quando eu falo idoso, eu já sou idoso, né? Mas eu acho que eu sou assim, com tanta vitalidade ainda, mas eu falo assim, aquela pessoa com certa dificuldade e tal. Normalmente são por quê? Quedas, alguma coisa em casa? Sim. Quando a gente fala de trauma, é por queda na grande maioria das vezes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, idoso é aquele acima de 60 anos. O que hoje, na nossa realidade, não é tão verdade assim, né? A gente vê cada vez mais pessoas da terceira idade, 60, 70 anos, muito bem. Sim. Né? Você fala, eu tenho 60 e tantos anos, mas você olha, parece 40, os 60 de antigamente parecia 80. Sim, né? sem então, dúvida, quer dizer, hoje a qualidade de saúde, a qualidade de vida aumentou, as pessoas vivem mais tempo, chegam aos seus 90, 100 anos, sem muita dificuldade e chegam. Então, mas quando sofrem trauma, na maioria das vezes queda. Ou eventualmente um acidente com veículo automotor, está no carro, passou mal, teve uma labirintite, bate o carro, acaba sofrendo um acidente porque já tem alguma outra doença associada. Você falou de idoso. Aqui na televisão, alguns me chamam de tiozinho e tal, né? Mas enquanto tá sendo tiozinho, né? Tá legal. Daqui a pouco, quando começar a chamar de vozinho, aí já, né? Mas com todo carinho, não tem problema nenhum. Doutor, eu tenho mais 50 segundos, 1 minuto, não dá para te fazer nenhuma pergunta para você responder, mas o que seria importante você falar em termos de prevenção para motociclista, por exemplo? Bom, eu acho que a grande parte importante é cuidado com o trânsito, use capacete, se proteja, respeite as leis de trânsito, não dirija ou não pilote a sua moto embriagado, tenha a sua consciência limpa para dirigir tranquilo, dentro das leis de trânsito. Eu acho que assuma a cultura de que você deve respeitar as leis de trânsito, que elas existem para te ajudar e não para te punir. Doutor Bruno, mas que entrevista gostosa, você tem uma didática maravilhosa, abordamos assuntos extremamente importantes e foi de um proveito muito grande essa sua entrevista. Um prazer enorme e mais uma vez eu faço questão de dizer que o exercício de cidadania que você faz aqui não tem preço. Parabéns. Muito bom, aqui, obrigado. Doutor Bruno Pereira, cirurgião do trauma, foi quem me deu a entrevista e eu tenho certeza que vocês gostaram muito, foi uma entrevista muito interessante, muito proveitosa. E eu volto à noite no nosso RF Esporte Clube, tá bom? Com toda a equipe da televisão. Até mais. Tchau, pessoal. Muito bom.